Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento então ao nosso treinamento. Antes de continuar, o que nós fizemos no sábado passado? A gente fez uma execução de alguns comandos SQL, né? Então a gente tem aqui os botões insert, update, insere, altera, apaga e consulta. Então cada botão executa um comando específico, né? Insert, né? Aqui insert into, né? Dentro de altera aqui o update pessoa, enfim, os comandos principais no caso da SQL. Isso é o serviço básico de um CRUD, né? O que vem a ser o CRUD? O CRUD é o acrônimo de Change, Create, Read, Update e Delete, tá? Ou seja, criar, ler, atualizar e apagar, tá? São as operações básicas, fundamentais de uma rotina de manutenção de uma tabela. A gente está falando de uma tabela única, né? Sem junções nem nada. Então, eu tenho aqui no banco cadastro, né? Dentro do banco de cadastro eu tenho aqui a tabela pessoa. Na tabela pessoa tem ID, pessoa, nome e endereço, os campos daquela tabela. Então, a nossa ideia, uma delas, né, óbvio, é a gente fazer uma rotina para controlar essa tabela, né, executando o CRUD. Antes de dar prosseguimento, eu quero mostrar, hoje a aula vai ser sobre uma ferramenta e uma forma de você descobrir certos comportamentos imprevisíveis no Delphi, né? no seu software, não necessariamente no Delphi, no seu software, né? E porque muitas das vezes você compila a sua aplicação, ela está sem erro, mas na hora de executar ele pode dar um erro que você não previu, um erro que você não sabe onde que está, né? Então a gente vai fazer o debug da aplicação, que é correr atrás de erros no sistema. Então você vai fazer o debug, né? Bug em inglês inseto, debug, você vai tirar o inseto, né? Isso porque na época em que os computadores eram baseados em válvula, né? Como esquentava muito, a válvula dava muito bicho, muito inseto nos computadores, e isso prejudicava o funcionamento dos computadores. Na época, computadores ocupavam uma sala inteira, né? Prédios inteiros. E aí você tinha que correr atrás desses bichos, desses insetos, né? Porque para o computador poder voltar a funcionar. Então, por isso, debug. Você vê no Delphi 5, na tela de entrada, no splash do Delphi, tem uma joaninha e uma lupa. Então, ou seja, você está procurando com a lupa a joaninha, o bug, né? O inseto que está ali dentro do computador causando o problema. Então, é isso que vai acontecer. Então, assim, quando você tem um erro de compilação, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos tirar esse ponto e vírgula daqui, ó. Então, quando você dá um Ctrl F9, olha, ele já te dá um erro de compilação, there are errors, né? Quantos erros? 2, com a simples falta de um ponto e vírgula, né? Então, ele acusa aqui embaixo, ó, né? Aqui embaixo, quais são os erros. Então, daqui, ó, DC72 command line for project 13, que é o nome do projeto, né? Vamos pegar aqui só fazer uma demonstração aqui, ó, esse aqui, ó, esse trecho aqui, que é a mensagem, né, que ele vai dar na compilação. Então, o que ele está falando aqui, ó,
Na linha de comando para o Project 13, ele encontrou dois erros. Primeiro erro na unit 18.pas, linha 54. Qual erro? É do 2066. Missing operator or semicolon, ou seja, faltando um operador ou um ponto e vírgula. Embaixo, um resumo desse ser fatal erro, né? Project 13. Could not compile usage unit 18.pas, ou seja, deu erro no começo, né? Então ele não consegue compilar. Um erro puxa o outro. Faz meio que um resumão, né? Então, por quê? Simplesmente eu esqueci do ponto e vírgula. Se eu botar um ponto e vírgula aqui e mandar compilar, ó, link, there are hints, quer dizer, existem dicas, né? Quantas dicas? Aí você tem aqui, ó, nesse resultado aqui da compilação, a gente tem aqui, ó, uma dica, 0 warnings e 0 errors. Current line 0, total lines 204, tá? Então, hints são dicas que o Delphi dá que você pode ganhar performance nele, pode ganhar memória. Por exemplo, qual que é a dica que ele está dando aqui, ó? Inline function, message DLG has not been expanded because unit system UI types is not specified in uses lists, ou seja, essa função utilizada aqui, ela pode ter um melhor desempenho adicionando System UI Types aqui na cláusula Uses, né? É uma dica. Vai dar erro? Não, como não deu erro. Pode melhorar? Sim, mas nem tudo também nem tudo também significa que você tem que ir ao pé da letra. No que diz respeito a hints aqui e warnings, aí sim. É bom a gente, dependendo da dica também, né? Às vezes uma coisa assim, que você não vai utilizar tanto, mas a gente pode e deve seguir os hints e os warnings aqui. Então, se a gente, por exemplo, definir system.ui types aqui, pode ser que essa linha suma, né? Vamos ver, vamos fazer o teste aqui, o system.ui types. Ó, sumiu, hints 0. Então, ele vai dar aqui embaixo para você, ó, success, ou seja, sucesso, da mesma forma que o outro, porém, sem hints. Então, o ideal para a gente, o ideal no desenvolvimento é que isso aqui seja zerado, isso aqui seja zerado. Hints e warnings sejam zerados, certo? Esse é o ideal para o desenvolvimento. Beleza. Agora, vamos dizer que... Deixa eu colocar aqui, por exemplo... pegar aqui um botão. Então, esse botão aqui... Eu vou colocar aqui no título dele, calcular. Eu vou fazer um cálculo extremamente simples, né? Vamos dar nome a ele aqui de btn calcular. Bom, calcular aqui. Eu vou fazer N1, N2 do tipo currency, certo? N1 currency. Eu vou fazer aqui res de resultado. Isso. Então, res eu vou colocar primeiro N1 vai estar valendo 10. N2 vai estar valendo 4. E vou fazer res vai receber N1 dividido por N2. E aí eu vou fazer, ó, show message resultado recebe mais cor
curto strf, para formatar o número, né? Res ffnumber com 2 casas decimais, porque aí, se eu colocar somente o curto str aqui, desse jeito, se eu tiver um número, por exemplo, 10 por 4, vai dar 2 alguma coisa, 2,5, né? Então, pode dar 2, vamos supor, vamos colocar aqui então 6. Então 10 por 6 vai dar 1, 40 por 10, 1,4. Vamos dizer que ele tem 1,3987, um monte de casas decimais aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar esse número puro, sem formatação nenhuma. Se eu tiver, por exemplo, um resultado muito grande, por exemplo, 3.456, isso aqui. Primeiro ele vai dar um ponto, né? E vai dar esse número, ou seja, 3.546.4884, tá? Se eu fizer o curto strf, ele vai fazer dessa forma, 3.456,48. Então ele já vai formatar o número para a gente, tá? Como que ele sabe o formato? Primeiro aqui eu informo que é um curto strf, ou seja, de occurrence para string formatado. Aqui o primeiro parâmetro que eu tenho, que é o valor occurrence, tá, ele aqui. O segundo parâmetro é uma constante que vai indicar o tipo de formatação que eu quero. Ou seja, a formatação ffnumber, ele permite colocar ponto como separador de números inteiros e a vírgula como separador de números decimais. E o terceiro parâmetro, que é o número de dígitos, dígitos decimais, no caso eu quero 2. Certo? Então, fechei o parênteses do curto str e agora fechar o show message. Certo? Então, vamos executar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, resultado 1.67. Mas vamos dizer que, por exemplo, aqui no caso, eu chumbei os valores, né? Eu defini os valores. O valor de N1 é 10, o valor de N2 é 6. Geralmente esses valores, essas variáveis, elas são provenientes de operações mais complexas, né? De cálculos mais complexos. E a gente nem sempre sabe quanto que vai ser, nem sempre não, a maioria das vezes a gente não sabe quanto que vai ser o valor de cada variável. Então, se eu, por exemplo, aqui recebesse um 0 como valor para o N2, ora, se eu dividir 10 por 0, vai dar erro aqui, ó, né? Um erro de divisão por 0. Mas suponhamos que eu ainda não sei quais são esses valores, então eu não sei onde está o erro, né? Eu não sei onde está o erro. Então, quando eu executar aqui, mandar calcular, ó, float point division by zero, né? Floating point division by zero, ou seja, divisão por zero, tá? Divisão de ponto flutuante por zero, ok. A única pista que eu tenho é de que o meu erro ocorre assim que eu clico no botão calcular aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo é ir no evento onClick do botão. Então, cliquei aqui no botão, fui no evento onClick, aqui e... Então, eu sei que o problema está aqui, olha, nessa procedure btn calcular click, certo? Que recebe um sender do tipo TObject, tá? Então, eu sei que o erro está aqui, então o que eu faço? Eu coloco um breakpoint, um ponto de parada nessa linha. E como que eu chego nesse ponto de parada aqui? Então, vem aqui no View, Debug Windows, Breakpoints, ou na tecla de atalho, Ctrl Alt B. Então, Ctrl Alt B. Eu acesso aqui embaixo uma aba de breakpoints,
uma janelinha de breakpoints, né? Não só de breakpoints. Quando eu aciono qualquer uma desses menus aqui de debug, ele já coloca qualquer um deles, ele já coloca todos os outros aqui em forma de abas. Então tem aqui os events, os eventos, os breakpoints, as threads, os call stacks, a watchlist e local variables. Né? Então vamos breakpoints aqui. O que eu faço? Eu vou colocar um breakpoint exatamente nessa linha aqui, na linha 125. Você pode observar que aqui no caso, deixa eu pegar aqui, ó, eu estou na linha 125 aqui, ó, certo? Então, nessa minha linha 125, eu tenho isso aqui, ó, certo? Então é aqui que eu vou colocar meu breakpoint, tá? Como que eu faço isso? Com a janela aberta aqui, eu aperto nesse sinalzinho de mais com essa bolinha vermelha, que é o indicativo do breakpoint. Então eu clico nele e ele abre essa janela de diálogo. O nome do arquivo é linha number, condition, thread, pass count, group. Vamos nos concentrar em line number 125. Tá aqui, ó, 125. Ok. Tá lá meu breakpoint. Ok? Poderia muito bem apertar F5, eu desmarco, F5 eu marco, porém o cursor tem que estar na linha que eu quero. Então aqui eu crio um novo breakpoint, tá? E posso também, em cima dessa bolinha vermelha, clicar, eu desmarquei. Se eu clicar na bolinha azul, eu alterno entre marcado e desmarcado, certo? Então, o que acontece agora? Eu vou executar o programa e quando eu executar o programa, ele vai parar exatamente nessa linha a partir do momento que eu clicar no botão, certo? Mas existe uma diferença. Essa diferença está relacionada na forma de execução, tá? Então eu tenho aqui, olha, esse símbolo aqui, esse run, tá? E esse outro run aqui, porém com uma janelinha por trás. Qual a diferença entre um e outro? Esse run aqui indica run without debugging, tá? Ou seja, vai executar sem debugar. E esse aqui é o run puro, ok? Então, se eu clicar aqui no run without debugging, claro que ele não vai respeitar o meu breakpoint. Por quê? Porque ele não tem as informações de debug. E o que ele faz nessas informações de debug? Ele, quando compila com as informações de debug, ele joga para dentro do executável todas as informações que você vai precisar para analisar o seu fonte. Você debugar um programa não significa que ele vai tirar o problema para você. Ele vai te dar informações suficientes para você mesmo tirar o problema, tá? Então, se eu executar aqui, ele não respeita o breakpoint. Aqui ele vai respeitar. Então, olha só. Você vê que aqui embaixo ele até muda o estilo de janelas, porque já começou a me mostrar as informações de debug. Então, se eu clico em calcular, olha aqui, ó, ele parou a minha execução nessa linha. Tá? Aqui, ele está esperando que eu tome uma providência. E qual que é essa providência? É de que forma a execução vai continuar. Como assim de que forma? Eu tenho que esses três ícones, ó, esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Esses três aqui, ó, tá? Qual que é a função deles? O primeiro, trace into, significa que se tiver uma chamada a outra função nessa linha, ele vai lá, executa e depois volta, e ele te permite acompanhar a execução dessa outra função e depois voltar no ponto de parada. Esse segundo aqui, o mais utilizado, é o step over, ou seja, o passo a passo, é o F8. E esse aqui é o run until return, ou seja, deixa rodando até você voltar nesse ponto aqui, criar uma parada nesse ponto aqui. Então, o F8, eu estou aqui nessa linha, olha, do F8 ele vai para a linha de baixo,
dou mais um F8, foi para outra linha, dou mais um F8, olha o erro que acontece. Então, o erro está na linha 127. Mas o que exatamente é o erro? Então, vamos interromper aqui o programa, dando um break, né? Ele volta, interrompe a apresentação da mensagem, volta para a sequência de execução do programa e permite você, tá? Mas vamos finalizar aqui nesse stop, tá? Por quê? A gente vai ter que analisar então o porquê disso aqui, olha. Lógico, aqui de cara você já vê, uma divisão pode ser uma divisão por zero. Ignora que você sabe esses valores aqui, tá? Eu estou supondo que eu não sei os valores. Então, como é que eu vou saber? Vou no breakpoint aqui e vou executar. Ó, foi para lá. Então, N1, eu passo o cursor em cima da variável, olha, ele me mostra o conteúdo dela. N1 igual a 10. N2, quanto que está valendo? Esse número gigantesco, porque ele não foi inicializado. Deu um F8, ele foi para a linha de baixo. Então, N2 ela já está valendo 0. E o resto, quanto que vale? Esse número aqui também, porque não foi inicializado. Vou dar um F8, opa, então eu já sei que como o N2 é 0, isso aqui é proveniente de uma divisão por 0. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, vamos executar aqui, eu vou vir aqui deixa eu tirar aqui, watchlist. Esse watchlist aqui, ele vai permitir que eu crie uma lista de visualizações das variáveis do meu sistema, tá? Ou do que eu quiser, de qualquer funcionalidade que eu quiser. Então, eu clico aqui no Add Watch, vou colocar aqui, ó, N1, ok? Eu quero saber o valor do N1. Quero também saber o valor do N2, tá? E aqui também eu vou colocar aqui o valor de res. Então, nesses três aqui, olha, eu vou saber o valor de cada variável. Então, ele está parado nessa linha. Você vê que eu estou interagindo com o Delphi, mas o programa está rodando ainda, né? Vamos dar um F8 aqui, Step Over, é esse aqui, ó, tá? Olha, o N1 já vale 10, N2 já vale 0. E o resto, quanto vai valer? Erro. Por quê? Divisão por 0. Então, aqui ele me mostra Process Not Accessible e me permite parar o sistema. Bom, então, olha só. Visto isso, alguns detalhes, né, em relação à minha IDE, ao meu ambiente. Aqui em cima, eu tenho esse Debug Layout. O que vem a ser isso? Quando eu estou executando o programa, vou dar um stop aqui, ó. Eu tenho aqui o meu layout, tá? O meu desktop, né? O que é o que são esses layouts aqui? Essa tela dividida em Object Spectrum, Multi-Device, formatado desse jeito, né? Aqui desse lado eu tenho mais essas outras janelas, enfim. Eu coloquei aqui as janelas que eu mais utilizo, né? Eu organizei da forma que mais me era produtiva, né? Quando eu pego aqui, por exemplo, Default Layout, é o layout quando você acaba de instalar o Delphi, ele vem com esse layout, desse mesmo jeito, né? As telas divididas dessa forma. Você vê aqui, ó, né? O menu aqui embaixo, enfim. E eu organizei dessa forma. É uma forma que me dá mais conforto. Cada um pode fazer da forma como lhe achar melhor. E existe já pré-definido um formato de debug. O que é esse formato de debug?
é onde tem as janelas em que eu vou usar na hora que eu estiver debugando a minha aplicação, certo? Na hora que eu estiver debugando a minha aplicação, essas telas são as que eu mais utilizo, né? Então elas já aparecem, já vem padronizado para você, tá? Uma outra coisa assim interessante também aqui é esse aqui, ó, vamos executar, que eu vou mostrar aqui o seguinte, por exemplo, calcular, beleza. F8, então N1 está valendo 10, mas eu queria que ele valesse 8. Tá, eu posso vir aqui contra F7, digitar N1 e aqui embaixo digitar 8. Beleza, N1 está valendo 8. Mas se eu quisesse voltar à execução do sistema, eu pego nessa setinha aqui, clico, seguro e arrasto e levo ele aqui, ó. Olha essa setinha para a direita aqui, como é que está marcando, ó. Então eu movimento e levo a execução do programa na linha que eu quiser. Vou soltar aqui na linha de cima, ó, voltou. Quanto que está valendo N1? Está valendo 8. Se ele passar aqui de novo, ele vai estar valendo 10. Ó. Então eu voltei à execução do programa, certo? Então, essas minhas alternativas me permitem, esses recursos do Delphi, né, permitem com que eu interaja com o compilador, com o debug do Delphi, né, de forma que eu encontre os erros de execução de dentro do sistema. Claro que numa aula mais aprofundada de debug, existem técnicas de debug remotos, remotos também, mas existem técnicas de debug avançados que a gente vai tratar com mais detalhes, né? Por exemplo, fazer uma passagem incremental numa determinada rotina, enfim, são N opções de debug na aplicação. Tá? Então eu queria passar para vocês essa parte de debug, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo outros exercícios, né, pelo que eu já vi durante as nossas aulas presenciais, ainda na empresa, né, outros programas, outros tipos de programas, né? Então vocês vão precisar muito dessa técnica de debug para a sua aplicação, tá? E aí, óbvio, teremos também explicações sobre a build, no caso nosso Project Options, como que você pode configurar a sua aplicação de acordo com as configurações de build que você escolheu, seja debug ou release, né? Porque se você está debugando um software, você tem que compilar ele com as informações de debug, ou seja, as informações da sua linha, com as suas linhas de comandos. Então isso faz o programa ficar mais inchado, maior, mas é para você eliminar um determinado erro. Quando você tira o erro, você manda em modo de release, porque as informações de debug não vão mais, não precisa mais você mandar essas informações, uma vez que a sua aplicação já está sem erros. Então com isso faz o programa ficar mais enxuto. Então dependendo da sua configuração de build, de geração, você vai deixar você vai ter as informações necessárias para fazer o debug do seu programa, ou sem nenhum tipo de informação, que é quando você libera o release para o seu cliente sem essas informações de debug. Então o programa fica mais enxuto. Tranquilo? E outro vídeo já está sendo preparado. Agora a gente já dando continuidade na nossa aplicação. Vamos fazer o menu de login, de manutenção dessa tabela, e dessa tabela de pessoas, né?
E quando a gente fizer esse menu, nós vamos fazer a junção de uma tabela com a outra através dos joiners, né? Então, nós vamos fazer o que se chama de normalização de dados, né? Você tem, por exemplo, a tabela de pessoas e tabela de funcionários. Então, a tabela de pessoas e funcionários está ligada através do código do nome da pessoa, tá? Através do código da pessoa que vai trazer o nome dela. Então, é um tipo de ligação de dados extremamente corriqueira dentro de qualquer software. E a gente vai aprender mais alguns comandos SQL para fazer essas junções que vão facilitar o tratamento através do Delphi. O tratamento das informações pelo Delphi. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Bons estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais para vocês.